Quando foi que a gente entendeu que demonstrar vulnerabilidade é algo ruim? Vocês já sabem que eu não resisto a um tema polêmico, então pega seu cafezinho, sua água, seu chazinho e bora expandir sobre vulnerabilidade. Honestamente, assim como o vídeo que eu falei sobre o medo do julgamento alheio, esse é um tema sensível pra mim também. E pergunta, né, como é que eu sei e por que será que eu estou trazendo isso neste canal? E se você, assim como eu, talvez também tenha entendido, aprendido, né, que vulnerabilidade é algo ruim e que você precisa mostrar que tá bem o tempo todo, que você precisa se virar, que você não pode pedir ajuda ou descer as barreiras, deixar que as pessoas te vejam verdadeiramente como você é, na sua totalidade, sem precisar estar com tudo resolvido, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que pode gerar uma transformação gigantesca aí do outro lado. Até o final desse vídeo você vai entender como demonstrar a vulnerabilidade e como utilizar isso, inclusive a teu favor, mesmo que alguém já tenha usado a sua vulnerabilidade contra você. Pergunta como é que ela sabe. Para começo de conversa, vamos introduzir, né? A gente aprendeu que vulnerabilidade, demonstrar vulnerabilidade é algo ruim, por quê? Primeiro, a gente associou a vulnerabilidade à fraqueza, quando na verdade, principalmente se você já assistiu A Coragem de Ser Imperfeito de Brené Brown, que recomendo inclusive, tem documentário no Netflix, muito bom, e o livro também, você vai aprofundando e entendendo que vulnerabilidade na verdade é a sua maior força, aonde estão os seus pontos mais sensíveis, é aonde você tem ainda mais potência. Quem foi que disse que pedir ajuda é sinônimo de vergonha? Quem foi que disse que a gente tem que dar conta de tudo o tempo todo? Quem foi que disse que você precisa tá bem o tempo todo? Sabe, um mau hábito que eu tenho tomado muito cuidado quando que já virou normal, inclusive provavelmente na sua vida também é muito comum, é quando a gente pergunta: "Oi, tudo bem? Tudo e você?" "Oi, como você tá? Tudo certo, e tu?" E aí a gente tá sempre dizendo que tá tudo bem. E aí, no fundo, sabe o que acontece? Eu me lembro dessa experiência como se fosse hoje. Eu tava num evento de negócios. Eu estava conversando com uma pessoa muito bem sucedida, inclusive era um dos, vamos dizer assim, donos do evento. Eu cheguei pra essa pessoa e assim, a terapeuta que vos fala tem uma sensibilidade muito alta. Eu sabia que ele não tava bem. E ele não precisava me falar, ele não precisava comunicar. A energia dele tava me dizendo, o campo dele tava me falando. E eu perguntei, tudo certo contigo? E ele disse, não, tudo certo, e você? E no fundo, talvez eu também não estava tão bem. Inclusive, por isso, talvez a gente se conectou. Mas eu falei pra ele o quê? Tudo ótimo. Afinal de contas, é assim que a gente aprende a se comportar, né? Porque o primeiro sinal que tu demonstra que tem algo de errado, primeira, geralmente, né, o que fez, né? A pergunta que fez vocês clicarem nesse vídeo. Quando foi que a gente começou a entender a vulnerabilidade como algo ruim? Foi porque você contou a sua vulnerabilidade para alguém, você desceu as barreiras, você mostrou algo que não estava funcionando e talvez você tenha escutado que isso era bobagem, talvez você tenha escutado que isso era exagero, talvez essa pessoa usou essa informação contra você e a gente vai abrir mais sobre isso ali na frente. Aguenta um pouquinho, se segura aí na cadeira. Por quê? Porque a nossa cultura ainda defende muito o engole o choro, o levanta e vamos embora, o já faz mais do que 5 minutos, vê se supera. E isso sim é uma estratégia de funcionamento muito boa, porque a gente ficar se vitimizando, a gente ficar de ó céus, ó vida, o que vai ser de mim? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou me afogar num copinho de Coca-Cola, não vai resolver realmente, não vai te tirar da onde você tá, não vai resolver os seus problemas. Porém, em uma sociedade onde a gente precisa parecer forte o tempo inteiro, você vai encontrar inúmeros adultos exaustos, à beira de um burnout, à beira de um colapso, à beira de um estresse. E aí o seu corpo começa a adoecer, as suas relações começam a adoecer, você se sente sozinho mesmo que você esteja rodeado de pessoas, por quê? Porque ninguém te vê de verdade. Porque ninguém olha honestamente, profundamente, para se conectar com você. André Vermont falou sobre isso essa semana e eu acho ótimo trazer esse exemplo aqui. Que a maior parte da dificuldade das celebridades, pessoas que são muito conhecidas por pessoas, é isso, de se ver sozinho. Por quê? Todo mundo sabe quem você é, mas ninguém te conhece de verdade. Ninguém tá dormindo e acordando com você pra saber o que você tá sentindo, o que você tá pensando. Se você realmente concorda com essa imagem que as pessoas estão pregando de você. Se é verdade isso que a página de fofoca tá falando. Se é verdade aquele seu posicionamento. Ou se foram um monte de cortes editados. Um disse que me disse. E aí, de novo, como é que isso se conecta com a vulnerabilidade? Quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente fala, mais dá vontade de se esconder.
Porque tudo que você fala parece que um dia vai ser usado contra você. Parece que as pessoas tiram do contexto, transformam aquela informação. E aí, no final das contas, ao invés de você se mostrar cada vez mais sendo quem você é, defendendo o que você acredita, descendo as barreiras, mostrando, ok, eu não sou forte o tempo todo, eu não dou conta de tudo. Eu tenho dificuldade nessa e nessa área, o que acontece? Isso vira motivo de chacota, isso vira motivo para você se envergonhar. Demonstrar vulnerabilidade não é se expor sem limites. Não é falar tudo aos quatro cantos do jeito que bem entender, aparecer de qualquer jeito, mostrar tudo, descer todas as barreiras, não ter limite nenhum. E muito menos, demonstrar vulnerabilidade não é perder dignidade. Bem pelo contrário. Se você quer se conectar com outro ser humano no nível mais profundo que tem, desce as barreiras. Experimenta fazer esse exercício. E, de novo, eu vou trazer como mostrar vulnerabilidade de uma forma saudável e segura aqui. Porque não é que tem jeito errado de demonstrar vulnerabilidade, mas que se a gente não entende o porquê que a gente tá fazendo, eu aprendi isso na mentoria com a Ana Lisboa. Não sangre em tanque de tubarões. O que isso significa? Se você demonstrar vulnerabilidade num ambiente hostil, num ambiente ao qual as pessoas estão prontas pra te atacar, estão prontas pra usar essa informação contra você, realmente você tá dando um tiro no próprio pé. E esse descer de barreiras não vai fazer mal pro outro, não vai fazer mal pro tubarão. O tubarão simplesmente vai lá sentir o cheirinho do sangue e devorar você como um prato saboroso. E não é isso que a gente quer, né? Quando a gente demonstra vulnerabilidade de forma saudável, a gente demonstra os nossos próprios limites, a gente se posiciona, a gente mostra humanidade, sensibilidade, emoções naturais e não forjadas, forçadas. Ai, aqui eu tenho que fazer assim, eu tenho que me mostrar assim. Então ela tem que estar com o cabelo escovado, com um terninho e um blazer. Ela não pode estar sem maquiagem, ela tem que estar no salto. Chega a me irritar. A forma saudável de demonstrar vulnerabilidade é você se permitir ser visto sem máscaras. Quem é você quando não tá tudo bem? Quem é você por trás do tudo e contigo? Quem é você quando ninguém tá olhando? Quem é você quando toca a sua música preferida? Quando você tá assistindo o seu filme preferido, a sua série preferida? Quem é você quando a casa cai, o mundo desmorona? Quando parece que você perde o seu chão? Quando você recebe uma notícia ruim? Ninguém tá livre, gente. E a rede social, até a internet, a tecnologia, fez a gente perder um pouco esse senso de entender que nessa tela que você tá vendo sim o canal da Amanda. Mas a Amanda não é uma youtuber. A Amanda não é uma imagem na tela. A Amanda é uma pessoa que tem história, que tem problemas, que tem um passado, que tem uma família, que tem dores. Algumas muitas resolvidas, outras nem tanto. Algumas pra resolver. Coisa que já doeu há muito tempo que não dói mais. Coisa que eu ainda tô curando. Respostas e clarezas que eu ainda não tenho. E muitas outras que sim eu já conquistei. Mas esse é o ponto. No fundo, se você se permitir descer as suas barreiras para poder olhar também para o outro ser humano que tá ali do lado, gente, a gente consegue se conectar em um nível que tela nenhuma, rede social nenhuma, tecnologia nenhuma vai conseguir. Na verdade, talvez seja a tecnologia mais avançada que existe, que é a tal da intuição, o sexto sentido. Aquela conexão que eu falei pra vocês, que fez eu entender e ver um outro ser humano angustiado, triste, frustrado, mas que ele não se sentiu seguro o suficiente pra demonstrar a vulnerabilidade e descer as barreiras comigo aquele dia. E tudo bem, porque quando a gente se esbarra em um evento, principalmente evento social, talvez ali não seja a hora, não seja o espaço, mas nada te impede de usar as tecnologias pra se conectar em um nível ainda mais profundo com outro ser humano. Eu podia ter mandado mensagem no dia seguinte, eu podia ter mandado uma pergunta na caixinha dele, qualquer informação pra poder olhar no fundo dos olhos e perguntar: como você tá? Você quer conversar? Eu tô aqui. E é nessa conversa sincera, honesta, sem precisar de máscara, sem, inclusive, ultrapassar os meus limites ou os limites do outro. Se a pessoa não quer compartilhar, não força. Não fica insistindo, isso faz mal e prejudica a relação. Agora, se a pessoa te deu abertura e você tá com dificuldade de descer as barreiras e você não tá conseguindo demonstrar vulnerabilidade, falar, se expressar, falar o que você tá sentindo, assumir os seus sentimentos, assumir as suas emoções, por mais feias que elas possam parecer, por mais horrorosas e por mais julgamento que você carrega dentro de você. Porque no fundo, gente, o medo de demonstrar vulnerabilidade é porque você é muito cruel consigo mesmo. Você já acha isso que você tá sentindo, pensando, aquilo que você tá vendo
criando dentro de você muito ruim. E aí é por isso que você teme que o outro veja isso, que o outro tenha acesso a isso. Quando no fundo, se você mostra a sua vulnerabilidade, talvez você vai encontrar alguém ali do outro lado com o mesmo problema, com um problema ainda maior. E aí, de novo, descer as barreiras, a vulnerabilidade conecta, a vulnerabilidade aproxima. Vai acontecer isso aqui, ó. Foco de centavos. Aqui. Entendeu? É imã, atrai. Ferida atrai. Principalmente, exemplo, eu tenho um problema com a minha mãe. Eu posso me conectar com alguém que também tá sofrendo com um problema com a mãe. Gente, se vocês entenderem isso aqui, a gente vai se curar junto. Ao invés da gente ficar reforçando ferida, ao invés da gente ficar se atacando, ao invés da gente ficar todo mundo na postura de vítima, na postura infantil, esperando que alguém venha me salvar, não. Eu com a minha dor, você com a sua. Eu respeito a sua dor, você respeita a minha. E cada um respeitando a própria ferida. Cada um responsável por curar, cuidar e cicatrizar aonde lhe dói. Eu não vou te culpar pelas minhas frustrações. Mas eu também não espero que você me salve. E eu também não vou ficar aqui me fazendo de coitada. Me fazendo de vítima da história. E a coragem emocional que você precisa para descer as barreiras, demonstrar vulnerabilidade, correr o risco de passar vergonha, correr o risco de ser julgado, correr o risco de virar chacota, correr o risco de permitir, presta atenção que essa informação é importante, permitir que o outro veja em você aquilo que você mais repudia a seu respeito. Teve um exercício na nossa formação de constelação em que a nossa prof orientou essa potente frase, essa afirmação que vai transformar a sua energia. Principalmente se você tá com um problema em relacionamento, tá? Se você não consegue atrair ninguém, ou se você atrai pessoas que não ficam, ou só relações superficiais, ou se ninguém nem chega perto, tá? Presta atenção. Respira fundo, relaxa a mandíbula, solta e repete a seguinte afirmação. Eu permito que você veja em mim aquilo que eu não aprovo do meu pai e da minha mãe. De novo. Eu permito, autorizo que você veja em mim aquilo que eu não aprovo, que eu rejeito do meu pai e da minha mãe. Que provavelmente eu estou repetindo. Facinho esse exercício, né, gente? Parece bobagem. Ai, eu fico nervosa. E eu vou deixar linkado no final, eu recomendo inclusive que você terminou esse vídeo, assista o vídeo sobre o medo do julgamento, porque ele se aproxima muito aqui, principalmente no quesito vergonha. E principalmente porque, quando você entender que o outro tem o direito de ter o ponto de vista que ele quiser a seu respeito, seja verdade ou não, sejam fatos ou não, seja apenas historinhas que ele tá criando dentro da própria cabeça, deixa que o outro crie esses pontos de vista, independente se é bom, se é ruim, se é melhor ou pior. Porque aí você também se permite criar os próprios pontos de vistas a seu próprio respeito e a respeito da outra pessoa. E posso ser bem sincera, é muito triste, é muito chato, é muito frustrante e muito perigoso a gente querer resolver tudo sozinho. A gente querer dar conta de tudo sozinho. É uma ilusão de que você tá se protegendo do julgamento alheio, de que você não vai ser julgado, de que você não vai ser criticado. As pessoas vão criticar de qualquer jeito, você falando ou não, você querendo ou não, você gostando ou não. Você não controla o pensamento que tá dentro da cabeça da outra pessoa. Mal é mal o pensamento que tá dentro da sua cabeça, vamos combinar? E isso é extremamente perigoso porque a gente não aprende a sentir, a gente aprende a sobreviver e inclusive esconder o sentimento. E quando eu escondo o meu sentimento, eu escondo aquilo que me faz humana. Eu escondo aquilo que me conecta com outros seres humanos, que me conecta com outras pessoas, que também são frágeis, que também têm problemas, que também são vulneráveis, mesmo que elas estejam tentando esconder isso a qualquer custo. Porque alguém algum dia disse que ela tinha que ser forte, porque alguém algum dia disse, engole o choro, para de drama, isso é frescura. Ou pior, porque a sua criança aprendeu que as próprias necessidades, as próprias demandas incomodavam ou atrapalhavam os adultos. Au! Ai. E aí tem duas possibilidades aqui, tá? A primeira delas, você demonstrou vulnerabilidade e a pessoa foi dura, rígida, cruel,
Ela usou essa vulnerabilidade contra você. Ela fez fofoca, falou de você, da sua intimidade para outras pessoas. E aí isso te feriu e machucou muito. Você tem todo o direito de ficar chateado, frustrado e revoltado. Mas isso não vai fazer você parar de sentir. Isso não vai tirar os seus problemas e resolver magicamente, porque agora você não mostra pra mais ninguém. Os problemas continuam aí. E a segunda possibilidade, pasmem, tá? É raro, mas acontece, e aqui vos fala uma terapeuta, que o meu compromisso número 1 é ouvir sem julgar, inclusive ajudar a pessoa a pensar. Vem uma pessoa que te escuta, que te acolhe e que te ajuda a pensar. E que, ao invés de usar a sua vulnerabilidade contra você, bem pelo contrário, ela também quer criar uma solução para este problema que você está enfrentando. Porque ela simplesmente gosta de você. Porque ela quer o seu melhor. Porque ela quer o seu bem. E talvez ela não tenha a solução e a resposta para o seu problema, mas ela vai estar ali, do teu lado, enquanto você estiver passando pelo perrengue. E aí, pela probabilidade de algo dar errado e você encontrar uma pessoa número 1, você deixa de contar com todas as pessoas número 2 que estão prontas para te ajudar. E que só não te ajudaram ainda porque você não pediu ajuda. Porque você quis mostrar que tá tudo bem, que tá tudo certo, que não tem nada de errado, que você dá conta, que você resolve sozinho. Que parece, meu Deus do céu, a céus a vida, que você não tem licença de sofrer, licença de sentir, licença de encarar a dor que tá aí. Talvez de manhã, de tarde, de noite te perseguindo, te atormentando. Inclusive, essa semana eu tive uma cura muito grande. Na segunda-feira, eu postei um vídeo para concorrer ao GV8 do Flávio Augusto. Inclusive, está lá no meu Instagram. Se você não foi ainda, por favor, me ajuda. Porque é exatamente... Olha, presta atenção nesse insight. Na segunda-feira, eu postei o vídeo e pedi para as pessoas me ajudarem a marcar ele para que esse vídeo chegasse até ele. E ali eu entendi uma lição muito importante. As pessoas não te ajudaram porque você não pediu ajuda. Se você pede ajuda, tem muita gente disponível para te ajudar. Mas pedir ajuda é sinônimo do quê? De demonstrar vulnerabilidade e talvez admitir a informação que você ainda não tá dando conta. A informação de que você ainda não tem o resultado que você queria. E aí, vamos lá. Uma coisa que eu aprendi, inclusive, com a Luana Carolina sobre marketing é que mostrar o processo conecta muito mais do que mostrar o sucesso. Essa frase ficou boa. Não foi assim que a Luana ensinou, mas assim ficou ainda melhor. Mostrar o processo conecta muito mais do que mostrar o sucesso. Se eu chegar pra vocês e falar que eu fiz esse copo, é diferente de eu mostrar o projeto 3D, o desenho, daí a pesquisa de material, a pesquisa de cor. Será que ficou legal? Será que deu certo? Será que deu errado? O processo vai conectar muito mais, porque a pessoa vai olhar e falar, cara, que legal, que máximo. E isso, eu sempre tive muita dificuldade, porque, de novo, junta esses dois combos. Entender que demonstrar vulnerabilidade é algo ruim. E o segundo, um julgamento interno muito alto, uma crítica, uma cobrança, uma exigência. De novo, e uma exigência quase que ultra-humana, né? Extra-humana. Você não pode ser humano. Você tem que ser uma máquina que não sente nada e que tá sempre bem, produzindo muito, vendendo muito, gerando muito dinheiro, fazendo muitas vendas, ajudando muita gente, trabalhando direitinho e também não deixando faltar nas suas relações. Você precisa ser impecável, você não pode ser grosseiro, você tem que mostrar uma imagem de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa bem resolvida, de alguém independente, de alguém... Isso não existe. Isso não existe. E pode escrever, ai, Amanda, mas eu conheço alguém assim. Dá um zoom in, dá uma aproximada ali. Qualquer área da vida da pessoa. Você vai encontrar algum problema, você vai encontrar algum desafio. Porque isso é ser humano. Olha só. E aí a gente tá tentando tirar aquilo que nos faz humanos. Achando que a gente virar uma máquina vai ser uma coisa boa. Não! E tem um terceiro perfil de pessoa que não é a pessoa que te julga, critica e faz você se sentir mal pela sua vulnerabilidade. Também não é a pessoa que te acolhe, que te dá colo e que alivia as coisas pra você, que te ajuda a pensar. É uma pessoa que talvez vai vir com uma postura mais firme, uma postura de mais autoridade. Mas ela vai te ajudar a enxergar a verdade sobre você que talvez você estava fugindo ou negando. É uma pessoa que não vai passar a mão na sua cabeça, mas ela também não vai te bater. Ela vai te dar um chacoalhão de acorda, querida. Vambora pra vida. Do jeito que tá, não dá mais. E os 3 perfis são extremamente importantes, mas a gente não pode deixar de demonstrar vulnerabilidade por medo de estar sempre encontrando alguém do número 1. E se você tá sempre atraindo alguém que tá sempre te julgando e te criticando, dá uma olhada ao seu redor. Faça escolhas melhores, procure ambientes aonde esse perfil de pessoa talvez não seja celebrado. Aonde esse perfil de pessoa, inclusive, você consegue e tem autoridade o suficiente de afastar, escolher não estar no seu dia a dia. E aí, de novo, se o perfil número 1 é os tubarões, pra gente não sangrar lá, ok. Então não vou demonstrar vulnerabilidade aqui. Mas isso não significa
que eu vou parar de procurar ou que eu vou fechar as portas, levantar as barreiras e nunca mais contar nada pra ninguém. Quando você demonstra vulnerabilidade, vai ter gente que vai julgar, vai ter gente que vai tentar te consertar, achar que sabe as soluções pros seus problemas, achar que sabe o que é melhor pra você sem nem te conhecer direito, sem nem te entrevistar e perguntar realmente o que tá acontecendo. O que que você tá sentindo? Aonde foi que mexeu? Vai ter gente que vai te comparar. Ai, porque a sua prima, porque a sua vizinha, porque o fulano na internet, o jovem de 15 anos já tá multimilionário. E você aí, com quase 30 anos na cara, perdida, perdido. Além do julgamento, da comparação e de tentar te consertar, também vai ter a galera que vai sofrer muito com a exposição. E é isso que eu falo. Lembra do exemplo da Andrea? Quando você pensa, tipo, uma pessoa pública, uma pessoa famosa. Ai, a Beyoncé, ai, a Jennifer Lopez, ai, a Shakira. Eu sei quem é a Shakira. Se eu ver ela na rua, eu vou reconhecer ela. Mas eu não sei o que se passa na cabeça e no coração dela. Eu não sei se quando ela deita a cabeça no travesseiro, ela tá em paz, ela tá feliz, ela tá cansada, ela tá triste, ela tá esgotada. E pasmem, ela é maravilhosa no palco, sim. Mas assim como eu e você, ela também passa por perrengue. Ela também passa por problemas. E eu fico pensando a hora que ela teve que contar a história da geleia de morango, gente. E o que foi que a mídia fez com essa história? Todo mundo acha, né, que a solução pra todos os seus problemas é ter mais dinheiro, é ter mais seguidores, é ter mais visibilidade. Essa galera que tá sendo muito conhecida e que as pessoas acham que conhecem, na verdade, no fundo, tem outros tipos de problema que talvez você não ia querer ter. Você já parou pra pensar como seria ir no shopping, ir no supermercado, ir na pracinha da esquina, separada toda hora, todo mundo querendo tirar foto, todo mundo te julgando, achando que sabe o que é melhor pra você, falando que você deveria fazer o que você não devia ter feito, como você deveria ter falado, como você não deveria ter se comportado. O anonimato tem muitas vantagens. Mas, de novo, não seja anônimo, inclusive para as pessoas que te querem bem. Para as pessoas que gostam, amam você, se importam com você. E aí, lembra que eu falei do copo? Se eu tô fazendo este copo pra você, este café, esse vídeo, ele não precisa estar perfeito. Inclusive, se eu mostrasse, acho que eu vou fazer isso. Na edição de hoje, eu vou colocar no final esses trechos onde eu converso sozinha. Porque, de novo, eu sou um ser humano assim como você. E aí, vamos lá. Mostrar o processo conecta muito mais do que mostrar o sucesso. Por quê? Porque as pessoas se conectam com histórias. As pessoas se conectam com emoções. As pessoas se conectam muito mais com a verdade do que com a perfeição. Um ideal de perfeição que, inclusive, não existe. Mesmo a pessoa que você acha que é a mais perfeita do mundo tem problemas, tem desafios, passa por perrengue. E pra gente não se estender muito, que o vídeo já tá longo, mas profundo, não consigo, né? Eu adoro. Eu vou trazer uns exemplos de demonstrar vulnerabilidade de forma estratégica, inteligente, assertiva, que eu testemunhei essa semana na internet e eu achei o máximo. O primeiro deles foi um vídeo de uma moça que ela escreveu assim: amiga, me conta o que eu tô fazendo de errado, que eu ainda não consegui bater nem 1000 seguidores no meu perfil. Gente, presta atenção nisso. E eu, óbvio, que eu abri os comentários e eu fui lá ver. Já bateu os meus seguidores? Ainda não, ela tava com, quando eu olhei, ela tava com 878. E era um vídeo, o fundo era uma coisa de culinária. Quando eu abri o perfil, gente, eu sou virginiana. Se você quer melhorar alguma coisa, entrega qualquer coisa. Pode ser a coisa mais incrível do mundo, eu vou saber como melhorar. Não adianta. O meu olhar tá treinado pra isso. Mas significa que eu vou desqualificar o que tá acontecendo? Significa que eu vou ir lá detonar a garota? Bem pelo contrário. Eu olhei e falei, cara, que louvável isso, que máximo, que inteligente. Aí, nos comentários, tinha gente criticando, julgando, detonando. Tinha gente ajudando, apoiando, defendendo, ensinando, trazendo insights e visões que a menina sozinha não ia ter. Inclusive, botei meu comentário lá. A minha sugestão. Eu já tinha visto outras informações que eu não achei importante repetir. Mas, primeiro, dei os parabéns pra ela pela coragem de demonstrar vulnerabilidade. Segundo, parabéns por estar tentando fazer seu negócio de confeitaria dar certo. Terceiro, olha, o logo talvez ficou um pouco infantil. As cores que utilizou, a fonte. De repente, um logo mais formal ia conversar melhor com o público. Uma completa estranha, ajudando outra completa estranha, porque, assim, eu não sei como tá o emocional dela. Eu não sei se ela gostou dos comentários, se ela não gostou. Mentira, que eu vi um comentário dela dizendo, ai, a galera vai te detonar. E aí ela respondeu, não, mas tem muita gente que tá aqui pra me ajudar. E esse é o ponto. As pessoas talvez não te ajudaram, e o brasileiro é ótimo nisso, gente. A gente é ótimo em ajudar estranhos. Porque você não pediu ajuda.
E aí, o outro jeito que eu vi também, outro vídeo que eu vi essa semana e que eu achei também muito bom, foi uma moça que disse assim: eu recebi uma proposta e no final fiquei me sentindo péssima. O que aconteceu? Uma moça influencer queria divulgar a marca dela e cobrou o valor de R$ 3.900 pra divulgar. E que era um valor irrisório, era um valor simbólico. Mas R$ 3.900 pra grande maioria da realidade do público brasileiro é um valor considerado expressivo, sim. Valor barato é R$ 20, R$ 50, R$ 100. Isso é um valor irrisório. Agora, R$ 3.900. E aí, olha que lindo. Ela postou, ocultou o print de quem foi que mandou, tipo, não botou o nome da fulana pra atacar, porque não era a intenção dela. Demonstrou vulnerabilidade e nos comentários, uma galera dizendo que faria publi de graça, dizendo que ajudaria a divulgar. 500 likes nesse comentário, eu faço o marketing dela de graça por um mês. 100 likes nesse comentário. E aí, de novo, custa quanto pra pessoa dar um like? Nada. Eu fui lá e dei os likes. Por quê? Todas as metas já tinham batido. Era 500 likes a meta. Tinha, sei lá, quase 30 mil, 27 mil likes. Mas por quê? Porque as pessoas querem ajudar. Se a sua vulnerabilidade está dentro dos meus limites, se eu te ajudar não vai ultrapassar os meus limites, eu faço questão de fazer. É da natureza humana. Você vê alguém passando por perrengue, a menos que seja alguém que te fez mal, ou alguém que você queira fazer mal, cada um com a sua natureza, você vai ajudar, você vai defender, você vai proteger, você vai cuidar. Por que os nenezinhos, tanto de criança, de bebê, quanto os nenezinhos animais, são tão fofos? Porque dá vontade de esmagar e proteger, e ele realmente é o auge da vulnerabilidade. Agora pensa, o poderoso chefinho, que tem que mostrar uma criança que dá conta de tudo. E o último dos vídeos que eu já vi que engaja muito, que dá muito certo, é ao invés, né, de então mostrar o sucesso, mostrar a perfeição, mostrar tudo que deu certo, mostrar o processo e no processo contar o que deu errado. Aprenda com os erros dos outros, pra você não repetir. E além disso, mostrar o que deu errado, talvez, vai desci as barreiras, demonstrei a vulnerabilidade, mostrei o que não funcionou. Você pode se conectar com alguém que ou tá passando pelo mesmo problema, que tá sofrendo com o mesmo erro, ou alguém que já superou esse erro e que pode te ajudar. Olha que loucura! E aí, sabe aquela história de que antes da lâmpada dar certo, rolou 1000 tentativas de erro, 999 formas de como não fazer, até que ele chegou na fórmula de como resolver a eletricidade, a lâmpada, a luz. Ninguém viu as 999 vezes. E enquanto ele tava lá na vez 300, na tentativa 500, na tentativa 750, estão dizendo, você é louco, isso não existe, não vai dar certo. E aí aquela coisa, né? Todo mundo é um louco, varrido, maluco, pirado da cabeça, até que consegue fazer, até que dá certo. Mas e toda aquela força, aquela persistência, aquela garra que você tem que ter pra aguentar no tranco, pra acreditar de verdade, incondicionalmente no seu projeto, no seu sonho, na sua verdade. Quando todo mundo ao seu redor, talvez as pessoas mais próximas a você estão dizendo, mas você vai continuar tentando? Mas mais um ano? Mais uma tentativa? E é nessa hora que você precisa se acolher. E aí, a vulnerabilidade, ela vai ser a sua maior força quando você olhar de verdade pra você. Quando você olhar com amor pra você. Quando você parar de se julgar. Quando você parar de se cobrar, de se criticar. E você se permitir chorar e se acolher. Ver que deu errado e se dar um abraço. E se dar os parabéns por estar tentando. Então lembra, demonstrar vulnerabilidade não é contar tudo pra todo mundo. Pra que você faça isso de forma assertiva, estratégica e que você não sangre em tanque de tubarões, de mostrar vulnerabilidade pra pessoas que vão usar isso contra você. Escolhe quem merece acesso a você, quem merece acesso à sua vulnerabilidade. Escolhe de forma estratégica o que você vai mostrar. Se eu vou contar, se eu vou mostrar, por que eu tô contando? Isso pra essa pessoa. Qual é o meu objetivo, o meu desejo final? Eu vou mostrar a minha vulnerabilidade pra essa pessoa porque eu acredito que ela pode me ajudar. Porque ela já chegou onde eu quero chegar. Porque a visão dela vai me ajudar a pensar diferente. Porque ela pode me trazer uma solução. Porque ela nunca me machucou. Porque ela nunca me deu motivo pra não confiar. Uma vez aconteceu isso. Era uma pessoa que eu tinha conhecido no dia, assim. Eu falei, posso te contar um segredo? E daí ele me olhou e falou assim, você confia em mim? Eu falei, tu não me deu motivo pra não confiar. E aí, percebe? Quando a gente não tem a dor, quando a gente não tem... É uma tela em branco. Você chega... Aí, mas qual que é o problema disso, gente? A gente chega nas próximas relações. Se eu conto o segredo pra essa pessoa, que não me deu motivo pra desconfiar dela, e ela vai lá e compartilha e fofoca e fala o que não deveria, as próximas pessoas eu já vou chegar com o pé atrás. Mas não é porque a pessoa não é confiável. É por causa dos meus traumas, das minhas dores, das minhas feridas. E esse é o grande dilema e esse é o grande desafio das nossas relações. A gente precisa treinar, a gente precisa praticar.
Desce as barreiras, demonstra vulnerabilidade, confia, se experimenta. Deixa as pessoas terem acesso a você. E não a sua versão ideal, a sua versão perfeita, a sua versão que não tem problemas, a sua versão que deu conta de tudo. Ou que dá conta de tudo. Deixa as pessoas terem acesso à sua versão descabelada. A versão de você que acorda, que se atrapalha, que come porcaria, que fica assistindo série até madrugada, que dorme mais do que devia. A sua versão que queimou o treino, ou que falou que foi treinar, postou uma foto e não fez exercício nenhum. A sua versão de verdade. A sua versão autêntica. A sua versão raiz. Sem máscara, sem molde, sem edição, sem filtro. A sua versão que fala palavrão. A sua versão que sente raiva. A sua versão que quer esganar a pessoa que te fez mal. A sua versão que sente inveja, ciúmes. Que é bem recalcada. Eu tava assistindo a série The Morning Show com a Jennifer Aniston, que eu amo ela, desde Rachel em Friends. E tem um trecho que eu achei o máximo. E principalmente, pra mim ali ficou retratado exatamente qual é o maior problema da gente ter medo e dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. Ela tinha uma mulher do lado dela, tentando ajudar, tentando cuidar, tentando amenizar o turbilhão e o furacão de coisas realmente ruins que estavam acontecendo na vida dela. E ela não conseguia simplesmente descer as barreiras. Ela tava passando mal, e quando ela tava passando mal, ainda assim, ela disse, eu quero ficar sozinha. Por quê? Ela aprendeu que só tava segura quando ela podia descer as barreiras só pra ela. Quando ela podia ser quem ela é de verdade, sem mais ninguém presente. E que prisão, né? A gente cria uma prisão ainda pior. E aí, olha que lindo. Quando ela consegue descer as barreiras, essa moça que tava ali já pronta e disponível pra ajudar, olha pra ela e fala, você é... Eu vou ter que falar em inglês porque eu não consigo a tradução em português. You are pretty lovable when you're not acting like a wet cat. Você é muito dócil, você é muito amável. É fácil de te amar quando você não tá agindo como um gato molhado. E é exatamente isso que acontece. A gente, sabe aquela coisa do tal do gato escaldado tem medo de água fria? Tu fica sempre esperando o pior, então tu tá sempre na defensiva, tu tá sempre no ataque. Ao invés de... É realmente, não tô bem. Me ajuda. Posso ficar aqui? Me dá um colo, me dá um abraço. Me manda uma energia boa. Uma palavra. A gente pode ficar quietinho junto? Aí você tem o direito de ser quem você é. E você também dá o direito do outro ser quem ele é. E talvez você já tenha, inclusive, ajudado muita gente. Você já tenha sido colo pra muita gente. Mas nunca se permitiu pedir. Hoje eu quero receber. Hoje eu quero colo. E tudo isso nada mais é do que um jogo de consciência. É um jogo de presença. Estado de presença é a melhor forma que você tem pra conseguir combater o medo da vulnerabilidade. Você não vai ser vulnerável com qualquer pessoa de qualquer jeito. Com estratégia, com consciência. Você vai conseguir descer as barreiras e demonstrar vulnerabilidade de uma forma que vai te engrandecer e que você vai poder contar com pessoas que você nem imaginava. Receber o apoio, a ajuda, a solução que vão além do seu controle. E isso não tem preço. Para finalizar, tenho 2 convites muito especiais. Amanhã, dia 15 de junho, teremos a mesa do amor e sexualidade, que vai trabalhar principalmente essa questão de vulnerabilidade, gente. Lembra, né? O Garrett maravilhoso de Off Campus já nos ensinou que o sexo é a forma mais vulnerável que tem da gente se mostrar pra outra pessoa. E esse é o movimento, gente. A gente poder liberar todo e qualquer trauma, dor, bloqueio, todas as informações que te prejudicaram, em que inclusive te fizeram perder a tua alegria, a tua espontaneidade, a força que você tem de viver, de se mostrar, de se expor, de falar, de se posicionar, de estabelecer os seus limites. Isso tudo tá associado ao amor, à sexualidade e a toda essa energia maravilhosa de vida. Garante a tua vaga, se inscreve, convida inclusive quem você sabe que precisa. Sabe aquele seu amigo ou sua amiga que tem problema de relacionamento? Compartilha o vídeo com ela, tenho certeza que vai ser de grande valia. E o segundo convite é a nossa imersão Metamorfose, que vai acontecer no dia 21 de junho, em São Paulo, Aldeia da Serra. Um dia inteiro de transformação, autoconhecimento e muita energia boa. Onde a gente vai poder se conectar, inclusive, presencialmente, para além dessas telas aqui. E a gente vai poder olhar olho no olho. Eu de verdade, você de verdade, sem precisar ser perfeito, sem precisar ser incrível. Utilizando a nossa vulnerabilidade pra gente se conectar, pra gente crescer, sem julgamento. E sem medo de ser feliz, sem medo de se expor.
talvez, e só talvez, a sua maior força não seja em mostrar que tá tudo bem sempre o tempo todo. Não é se esconder atrás da perfeição. Talvez a sua maior força seja descer as barreiras, mostrar vulnerabilidade e conseguir permanecer inteiro depois disso. Nem melhor, nem pior, mas sendo quem você é. E se ninguém tinha te contado até hoje, eu tô aqui pra te dizer. Demonstrar vulnerabilidade, pedir ajuda, não é sinônimo de vergonha, não é algo ruim. Pelo contrário, é onde tá a sua maior força. E é onde talvez você, como eu falei, vai receber ajuda de lugares que você nem imaginou. Tá liberado dar risada. Mas editando o vídeo eu tive mais um insight que eu senti também de trazer aqui. Dar risada por quê? Porque eu resolvi aparecer. É um vídeo sobre vulnerabilidade. Acho que a gente não tem que estar montado o tempo todo. Tá frio pra caramba na minha casa, vocês me dão licença. Licença poética. Tu tá vendo, né? As historinhas da cabeça. Ai, mas é só tirar. Vamos pro insight? É isso que importa. E foi por isso que eu voltei. Você pode ensinar as pessoas como você quer que elas reajam à sua vulnerabilidade. Não pelo controle, não pra te proteger, mas pra que você também consiga estabelecer os seus limites. Então, por exemplo, hoje eu só quero falar. Eu não quero uma solução, eu não quero que você resolva o problema pra mim, eu não quero que você me salve. Você pode só me escutar. E a pessoa tem o direito de dizer que sim ou que não. Ou você pode chegar pra pessoa e falar, me ajuda a pensar, tô com uma questão aqui. E aí você já adianta pra pessoa e mostra pra pessoa como você espera que ela reaja. Como você também quer que ela receba a sua vulnerabilidade. Outra informação importante. Segredo é segredo, mas você tem que avisar que é segredo. Não comenta isso com ninguém. Isso pode ficar só entre nós. Ainda assim, você tá confiando de que a pessoa não vai contar. Ela tem todo o livre-arbítrio de contar ou não. Mas você vai colocar lá na balança, você vai colocar na ponta do lápis e você vai sentir antes de falar e escolher. De escolher falar ou escolher ficar quieta e silenciar. E pensar, realmente, mesmo que isso é um segredo, eu tô correndo o risco da outra pessoa contar pras outras pessoas e fazer uma fofoca. Vale o risco? Sim, vale. Posso falar. Não, não vale. É um segredo muito profundo. Meu, da minha família, de pessoas íntimas. Então, talvez seja melhor não contar. E aí você pode, de novo, você vai estabelecer os seus limites. Você vai aprender aquilo que funciona pra você e a forma de demonstrar vulnerabilidade que funciona com você. Combinado? Muito obrigada por ter você até aqui. Conta comigo pro seu processo de evolução e expansão. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. É uma honra pra mim servir e contribuir com seu movimento de evolução e expansão da sua consciência. Lembra, sem consciência não tem graça. Nós somos. Demonstrar vulnerabilidade. Até o final desse vídeo você vai entender como mostrar... Opa! Em uma sociedade onde a gente tem que... Gente, galera, tem que ser fundamental. Em São Paulo,